Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast A Vida Ensina. Eu idealizei esse podcast para falar um pouco das histórias, do sucesso, do trajeto que a gente percorre para chegar num ponto bem sucedido, de prosperidade. Então, hoje estou aqui com um convidado, um cliente, Paulo Juliano. Quero que vocês conheçam. Paulo Juliano, por favor, se apresente. Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo Juliano. Eu nasci em Caçapava, trabalhei por 30 anos na Embraer. Destes 30 anos, 16 anos, eu fui professor universitário aqui na Unital, ministrando as aulas de matemática financeira e ciências da computação para diversos cursos, ciências contábeis, administração, engenharia, o próprio curso de tecnólogo. Saí da Embraer, fui para a Hyundai, fiquei 2 anos. Peraí que nós vamos contar essa história sua. Não conta tudo ainda não, senão você vai estragar nosso podcast. Só se apresenta, só se apresenta. Tá bom, tá ok. Vamos com calma. Tem que contar essas histórias aí no nosso podcast, Paulo. Tá bom. Senão você já conta tudo, conta o segredo daí. É verdade, senão não fica sobrando nada. Exatamente. E aí, então ele já falou, né? Engenheiro, você é engenheiro? Não, eu sou administrador. Administrador de empresas, legal. Então, o Paulo Juliano, ele chegou no escritório há uns 25 anos. Por aí, eu lembro direitinho, eu estava mexendo com ações e na Bolsa de Valores e, infelizmente, eu não estava fazendo a guia de recolhimento de impostos. E quando eu me vi, eu estava perdido. Eu tinha comprado, vendido ações e precisava regularizar a minha situação. Isso, olha, ele é um que chegou para mim como pessoa física. Exato. Para fazer a declaração de imposto de renda. E ele era mais um daqueles que achava que podia fazer de tudo isso há 25 anos atrás. Ah, vou mexer com ações, vou fazer isso, não preciso fazer nada com a Receita. E aí, de repente, como muitos falam, a Receita não pega, vou fazer, vou correr o risco. E a Receita, o Leão, mordeu ele. O Leão me pegou e eu precisei regularizar a minha vida, pelo menos uns 3 anos. Foi onde eu conheci o escritório Trescom e, pessoalmente, a Terezinha. Isso, aí chegou lá desesperado, falando, eu vou ser preso, o que vai acontecer comigo? Eu fiz tudo errado, eu não sabia, porque realmente, Juliano, as pessoas têm um pouco de ignorância, não conhecem realmente. E quando você começa a fazer alguns tipos de investimento, agora nem sei se é mais assim, mas antigamente não tinha toda a instrução. Eu falo assim, a vida, a escola não ensina ninguém a ser empreendedor, a ser investidor, tudo que vai pagar, todos os tributos, tudo que tem que se organizar, acho que não ensina isso. Você chegou lá, assim, inocente mesmo, né? Foi pego sem saber realmente. Exatamente. Eu mexia em fundo de ações que você aplica e não precisa recolher os impostos, porque já é natural da operação. E um belo dia eu resolvi comprar e vender ações. Foi aí que começou o problema. Porque ao comprar e vender ações, eu tinha que fazer o recolhimento mensal dos impostos, mas eu ignorava, não sabia isso. Lembrando que ignorar não é pejorativo. Ignorar é o fato de não saber algo de alguma coisa, referente a alguma coisa. Então, foi nesse momento que eu procurei a Trescom para a Terezinha dar uma olhada na minha vida e ver o que estava acontecendo e regularizar toda a situação. Então, a gente começou a entender tudo, porque realmente eu acho que até hoje é bem complexo. Quem gosta e quer fazer os investimentos com ações tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas particularidades, tem as ações que são day trade, que tem um tipo de recolhimento, tem fundos que são retidos direto na fonte, e tem outros que realmente você tem que aprender a apurar o imposto, porque quando você faz aquela nota de compra e nota de venda, normalmente já vem ali um imposto retido, pequenininho, que as pessoas acham que é só pagar aquilo. Ah, já paguei, já está na nota. E não, na verdade, aquilo ali é o dedo duro da Receita. Então, através daquilo, ela sabe quanto você comprou, quanto você vendeu de ação. E depois, no final do ano, quando você faz a declaração, você tem que prestar conta disso. E aí você entendeu, porque além do negócio de investimentos, era um controle
muito detalhado. Você tinha que trabalhar como se fosse um estoque de ações. Exatamente. Achar preço de custo. Exatamente. Ver que valor você baixa. Não é tão simples E assim. são tributações diferentes. Quando você compra uma ação e vende no mesmo dia, gera um day trade, que é uma tributação específica. Compra e venda no mesmo dia, day trade. Quando você compra e vende já, por exemplo, no dia anterior, é outra tributação. Mas eu não sabia nada disso. Eu sabia que comprando fundo de ações, a tributação já acontecia diretamente, e assim é até hoje. Mas a compra e venda no dia a dia de ações requer uma tributação especial. Olha aí, e um certo cuidado. O Juliano é o exemplo disso. Mas a gente arrumou tudo. Arrumou, graças a Deus, tudo certo. Lógico Perfeito. que ele teve que pagar algumas coisas, fazer uns parcelamentos. Mas isso já está tudo resolvido, porque já passaram-se muitos anos. São uns 20 anos que aconteceu isso. Eu lembro que eu ainda estava na Embraer na ocasião. Acho que mais de 20 anos. Então, e nessa época ele era CLT. Então, ele era meu cliente como pessoa física. Exato. E assim é que a gente continuou desde lá. E aí eu vejo muito seu exemplo, Juliano, que trouxe aqui, porque a gente conta para as pessoas um pouco da nossa trajetória, um pouco do nosso sucesso, e você tem uma transformação legal, que é o que nós vamos começar a contar agora, né? Você já deu uma antecipada aí, trabalhava na Embraer. A Embraer é uma empresa que paga-se muito bem, e você tinha uma vida muito estável, além das outras coisas que você fazia. Você ainda era professor, trabalhava em outros segmentos, e então realmente você conquistou assim uma estabilidade financeira, foi isso, né? Sim, exatamente. Eu, além de trabalhar na Embraer, dava aula à noite na universidade e me aventurava a fazer uma casinha aqui, outra casa Fazia ali. Construção, muitos fazem isso, né? Muitos fazem. Constrói casa e vai vender, quer dizer, você já tinha aquele sanguinho assim de empreendedor. Já. Mas ficava ali entre um pouquinho de empreendedorismo com a CLT junto. E assim você foi seguindo e estava tudo bem, né? Porque um salário bom, tudo dentro dos conformes, até que um dia, o que aconteceu, eu sei porque eu acompanhei essa história. Até que um dia, eu lembro, em setembro de 2013, eu fui desligado, lembra? Demitido. Nossa, demitido. E o chão desaparece. Você descobre uma verdade: um homem sem trabalho, ele perde talvez a dignidade para si. E eu me vi no buraco negro. Porque o CLT traz isso. A segurança. Ele não tem... Você acha que tem segurança, mas é uma falsa segurança. Porque até você chegar até um determinado tempo que eles falam, não preciso mais de você. E aí, eu lembro que eu passei essa época junto, né, com você e tudo mais. Você tinha um padrão de vida, você tinha um puta de um salário e tal. E, de repente, você perdeu tudo aquilo. E, lógico, tinha as reservas, rescisão e tudo mais, mas você se viu assim, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que administrar tudo isso, que eu vou fazer? Eu lembro que você saiu, ficou meio desesperado, foi procurar outro trabalho de CLT. Fui procurar outro trabalho de CLT, eu já estava perto dos 50 anos, o mercado dizendo que era difícil uma recolocação aos 50 anos, mas eu consegui. Eu fui para a Hyundai em Piracicaba. Isso. Mas longe. E eu não queria mudar para Piracicaba. Eu queria ficar aqui, nascido em Caçapava, morei em Taubaté, morei em Pinda, em Tremembé, sempre no Vale. Eu senti a distância. Mas fiquei 2 anos e logo depois saí. E daí eu resolvi empreender de verdade. Daí veio a realidade nele. Então, assim, se eu fiquei tanto tempo, quer dizer, eu já fazia meio que um empreendimento quando eu trabalhava e buscava investimento sozinho, fazia toda aquela parte de ações, que era o que você fazia lá no começo. Você nem sabia, mas isso já é um indício de empreendedorismo, né? De quem, sem dúvida, quem consegue controlar suas próprias finanças. Aí vai no paralelo, porque você fica segurando o emprego de CLT, porque é o que te dá segurança. De repente, você vê que não é nada disso. Que bom que você já fazia algumas coisas paralelas. Então, eu vou fazer uma construção, que também é indícios de empreendedor. Exatamente. Aí você saiu, achou que a sua única segurança era o CLT. Certo. Aí saiu procurando emprego em outra empresa e foi para a Hyundai. E fui para a Hyundai. Fiquei lá um tempão, trabalhei com os coreanos, adorei trabalhar com os coreanos, é uma experiência ímpar. Muita gente fala, mas tem muito mito. A verdade é que eles são extremamente voltados para a execução. Eles
focam na transformação do produto, são muito fortes, se baseiam muito na metodologia Toyota. E é uma empresa em que eu aprendi muito. Pouca política, muita execução. Tem que fazer acontecer de fato. A Hyundai foi uma grande escola para mim. Mas longe de casa. Longe de casa. Longe. Mas, Juliana, isso que eu queria que você destacasse agora, contasse um pouco para a gente. Porque, assim, a CLT também tem seu lado, porque lá dentro também você aprende a empreender, você aprende com pessoas mais que você aprende regras, aprende prazos. Dentro de grandes empresas, grandes corporações, a gente aprende muito também. E tudo isso que você aprendeu, o que você trouxe para o seu dia a dia hoje de empreendedor? Eu acho que eu trouxe muita coisa. Se você parar para pensar, tudo dentro de uma empresa parte da geração de um resultado. Você precisa gerar resultado. E resultado está muito ligado a projeto. Projeto tem escopo, tem prazo e tem custo. Essas 3 vertentes todo mundo administra. Mas muitas vezes um projeto ele é medido pelo sucesso. Você pode ter um projeto que foi feito todo o escopo certinho, executado num prazo certinho, com o custo que você tinha, e ele não ter sucesso. Uhum. Então, o valor que eu aprendi dentro de uma Hyundai, por exemplo, é que projeto tem que ter sucesso. O escopo pode mudar, o prazo pode mudar, o custo pode mudar. O importante é que ele tenha sucesso. Então, isso eu trouxe para mim. Sucesso está igual resultado. Sucesso está igual resultado. Sim. Se você gastou dinheiro, atendeu o escopo, atendeu o prazo, mas aquilo que você fez depois de pronto não gerou resultado. Não gerou resultado, o projeto não teve sucesso, embora Exato. tenha sido administrado as 3 disciplinas, escopo, prazo e custo. Mas sucesso não teve. Então, é importante, e eu trouxe isso para a minha vida, eu preciso agora montar alguma coisa, foi assim que eu pensei, que dê sucesso. Talvez você acha que isso te deu um bloqueio por causa da idade? Você acha que ficou mais difícil se colocar no mercado? Eu acho que a idade é um fator natural na vida da gente. Quando a gente faz 50 anos para o mercado já começa a olhar a gente de um jeito. Com 60 anos, como eu estou hoje, é pior ainda. Recentemente, eu recebi a ligação de um ex-funcionário que eu ajudei na recolocação e ele perdeu o emprego. Está há 54 anos. Ele tem a certeza que não vai mais conseguir realocar. O que eu falei para ele? Tenta empreender. Tenta empreender. Mas eu vejo também que hoje tem bastante gente no mercado voltando para essas pessoas, né, de mais idade. Primeiro que a gente é uma outra cultura de trabalho. A gente trabalhava como CLT e a gente trabalhava como se o negócio fosse nosso. Exatamente. A gente não tinha aquela coisa, nossa, estou trabalhando para o dono, estou ajudando o dono a ficar rico. Não, gente. E foi isso que deu na gente, porque eu também já fui CLT por um tempo. E aí você começa a sentir aquilo dentro de você. Nossa, eu estou aprendendo isso aqui eu vou levar para mim, do que eu estou aprendendo, do que eu estou vendo aqui dentro. Então, eu tenho que fazer bem, fazer sucesso, fazer dar resultado onde eu estiver. E se eu fizer isso, vai ficar mais fácil quando eu quiser empreender. Eu entendo, Terezinha, que hoje eu sou o resultado um pouquinho da Embraer, um pouquinho da universidade, onde eu fui professor. Na época, eu levava conhecimentos da Embraer para a universidade e da universidade para a Embraer. Principalmente gestão de pessoas. Quando você dá aula, automaticamente você faz gestão de pessoas. E na Hyundai eu aprendi outra coisa. A verdade sobre a força da execução. E eu trouxe esses 3 conhecimentos para a minha vida, hoje como empreendedor, como dono de uma empresa. Acaba sendo uma escola muito forte, mas eu arriscaria dizer que o empreendedor de verdade, é aquele que monta o seu próprio negócio. Uhum. Porque dentro de uma empresa, você é um gestor, você tem que dar resultados, mas ninguém, enquanto gestor, enquanto líder, gerente, diretor, deixa de dormir à noite pensando se vai ter lucro ou prejuízo. Assume as contas para pagar. Exatamente. Né? Ninguém vai, enquanto CLT, você não vai tirar dinheiro do seu bolso para botar na empresa. Já, enquanto empreendedor, você se preocupa. E se preocupa de fato. E isso faz com que o pensamento intuitivo, o pensamento propositivo, passe a fazer parte do seu DNA. Porque agora você não pode errar. Agora, vou continuando a sua trajetória. E depois que você saiu, foi para a Hyundai, eu acompanhei tudo isso. Vou empreender. Vou empreender no quê? Aí começa a primeira pergunta. O que eu sou bom? Você era construtor, você construía casinha. Mas, de repente, você foi para outro lado.
E aí eu lembro que você foi muito resiliente, porque o começo é muito difícil, não é assim, Juliano? Exatamente. Eu tinha comigo que eu teria que fazer alguma coisa baseada a tecnologia da informação, a segurança, a tecnologia, porque era meu DNA. Eu tinha ficado 30 anos na Embraer. E quando eu fui para a Hyundai, eu aprendi que fazer avião é muito complexo e fazer carro é muito simples. Tanto que eu conquistei os coreanos em muito pouco tempo. Tudo que eles iam fazer na indústria automobilística, eu já tinha visto na indústria aeroespacial. E eu fui empreender, fui lá, fui fazer alguma coisa ligado à tecnologia da informação. Você esqueceu a construção civil daí, né? De fazer casinha, Eu não quero esqueci mais. porque eu achei que seria muito difícil fazer e vender, tinha muita gente construindo, falei, acho que não vai dar certo. Isso é um ponto legal, Juliano, que você observou, que eu acho que é uma das coisas que quem quer empreender precisa ver. Como que está o mercado, né? Onde que eu vou atacar? É óbvio que eu tenho que fazer alguma coisa que eu entenda, que eu goste, com melhor custo-benefício e atender ao mercado, mas eu não posso também dar de frente com o mercado. Eu chego lá, se eu tenho uma oportunidade de seguir com alguma coisa que ainda está muito pobre, assim, não tem muita demanda no mercado, é ali que é um ponto bom para eu atacar, principalmente se for algo que eu entendo que eu gosto. Foi isso que você fez, não foi? Eu encomendei uma mini pesquisa para um escritório em São José dos Campos que visitou 40 condomínios. E a sensação que ele nos trouxe é que todo mundo tinha a sensação de estar jogando dinheiro fora no que tange a segurança eletrônica. Todo mundo tinha a sensação de que um cara pediu um dinheiro adiantado e não entregou o serviço, ou que investiu errado e não teve o Você foi na retorno. dor do mercado, Eu fui na dor do mercado. juntando com o seu conhecimento em tecnologia. Da Embraer. Eu falei, Embraer. poxa, peraí, se eu fizer como faz na Embraer, eu vou ser um cara diferente no mercado. Na Embraer tem um ditado muito duro, mas que é verdadeiro, tá escrito em todas as paredes da Embraer, que errar é humano, mas errar na aviação é crime. E você não homologa um avião aqui no Brasil, você homologa um avião lá nos Estados Unidos. Então é necessário você seguir, em boa parte, as normas americanas. E foi aí que eu comecei a conceber a empresa em cima de estrutura sólida, em cima daquilo que o americano faz, e não aquilo que é o jeitão brasileiro. E hoje a FP9, a CIGAT, segue padrões internacionais naquilo que faz. E foi fácil no começo? Não, muito difícil, muito difícil. Você fica com aquela síndrome do primeiro ano, será que vai dar, será que eu vou quebrar? Agora, o que me ajudou muito foi ter feito um curso chamado Low Cost, que é baixo custo, em que eu entendi que o empresário está sempre na mão dele as despesas, mas nunca está na mão dele as receitas. Então, eu sempre procurei correr atrás das receitas, mas saber que as despesas estavam na minha mão. Então, eu sempre procurei formar uma empresa enxuta, de baixíssimo custo. E ela continua assim até hoje. E Juliane, você começou a fazer investimento na medida que você podia, não perdeu dinheiro, não fez grandes empréstimos. Tem muita gente que já vai montar uma empresa, já começa a pedir dinheiro para banco, dinheiro para isso, para aquilo. E aí é o que você falou, não está na sua mão o controle da sua receita, mas da despesa está. Então, se você começa uma coisa muito grande, você acha que você já pode, você vai lá e já faz aquele prédio maravilhoso, já gasta um tanto de dinheiro com marketing, com isso, com aquilo. Você acha que é muito mais viável, mais seguro você começar devagar, pé no chão, e ir crescendo devagarinho? Ou você já tem que ser audacioso, acreditar? Porque o pessoal fala, não, você tem que acreditar e ter coragem. Então, vai. Como que você vê esses dois lados, assim? Eu acho que o crescimento tem que ser planejado. Você crescer devagar é melhor. E uma coisa que é importante no empresário, ele ser desprovido de vaidade, porque a vaidade ela traz muitas despesas. Então, começar e pensar de forma simples e objetiva é um segredo. É o segredo do sucesso. Então, eu acho que eu fui inteligente em querer começar devagar, sem alavancagem no mercado. O Brasil, a alavancagem no Brasil é muito alta, o juro é muito alto. Então, você começar devagar e perceber que você está tendo um crescimento perene, pequeno, mas perene, eu acho que é o melhor caminho. A alavancagem tem que tomar muito cuidado, senão, de repente, você está com um financeiro aí inviável e aí a recuperação se torna muito difícil. Muito difícil, muito mais lenta. E outra, como você vê que demora um pouco para se firmar no mercado,
E quando você não traz esses comprometimento, dívida e tudo mais, você consegue atravessar de uma forma mais leve. Exatamente, a travessia é mais tranquila. Mais tranquila. E foi quanto tempo que você passou assim? A empresa está com 10 anos. Eu acho que os 5, 6 primeiros anos foram muito difíceis. Nunca nos endividamos, nada, mas sempre com uma retirada muito aquém daquilo que eu tinha como meta. Hoje não. Hoje, depois de 10 anos, nós estamos bem. Já está mais estabilizado. Sim, e você não desistiu? Não. O que te fez não desistir? Eu acho que duas coisas. Uma é o brio, a vontade de vencer, a vontade de prosperar, mostrar para os meus filhos, deixar um legado. E também a certeza que, se não desse certo ali, eu teria que voltar ao mercado. Mas como voltar ao mercado com uma certa idade, diante de uma transformação? É muito complicado. Então, eu acho que eu não tinha alternativa. Eu era vencer ou vencer. Era prosperar ou prosperar. Não tinha o sonho de não dar certo. Só tinha o sonho que vai dar certo. E resiliência. Sem resiliência, não dá. Você não sobrevive. Então, é muito legal ver, né, toda essa trajetória e os exemplos que você pode dar em relação a esse progresso. E uma coisa também que a gente vê muitas pessoas falando é assim, a pessoa que não passa por esse processo. De repente, você hoje tem uma empresa de 10 anos, tem muito mais para crescer, mas hoje já chegou num ponto mais estável. Então, assim, como que você vê a pessoa, o valor dessa empresa? É diferente de quem, por exemplo, de repente chega na sua empresa hoje e fala assim, eu quero participar da sociedade, eu quero ser sócio também. Tem uma diferença nisso, não tem? Para quem percorreu esse caminho? Exatamente. Eu acho que quem percorreu tem história. Uhum. E quem chega novo, chega só com a vontade de ser sócio investidor. É aquele que põe dinheiro e já quer imediatamente o retorno. Uhum. Quando você empreende, você carrega consigo a história de sucesso. E você sabe que na história de sucesso existem momentos ruins, momentos bons. E o que a gente percebe é que depois de um certo tempo, os momentos bons são maiores que os momentos ruins. E o que eu vejo também, Juliano, no seu segmento, né, que você vende segurança para as pessoas, é uma coisa bem sensível. Então, eu diria que a segurança vem de confiança. Bem. Porque imagina eu comprar um equipamento seu e não confiar que eu estou segura, que aquilo pode falhar, que aquilo pode não me proteger numa hora que eu precise. Então, você falou bem, crescer pequeno, porque, de repente, se você pensar só em vender, não investir em tecnologia, não estar perto do seu negócio, isso pode prejudicar dentro do seu segmento. Porque a gente sabe que para a gente conseguir fama demora muito, mas para a gente conseguir um fracasso, alguém que tem, é muito rápido. Então, você tem essa consciência que o que você vende é confiança para as pessoas. E como que você trabalha assim? Como fala todo mundo aí todo dia, né? A gente tem que vender. O que você pensa disso? Eu acho que nós temos que vender, temos que prosperar, mas não a qualquer preço. Os valores dos sócios são muito parecidos, do meu e do meu sócio, são muito parecidos. Nós somos pessoas que temos uma vida muito parecida. Então, a gente não quer crescer a qualquer preço. E você tocou num ponto importante. Quem vende segurança, vende confiança. Uhum. Então, a história de vida tem que ser um ponto da sua venda. Ninguém compra de quem não confia. Sim. Então, para nós é importante crescer, mas sempre passar aos clientes a sensação de que estão fazendo negócio com gente séria. Sem base, né? Como que você vai mostrar essa confiança e vai conquistar o mercado? Então, depende realmente dessa história que você construiu. E nesse tempo também, Juliano, além você teve esses montes de obstáculos, é lógico que mistura um pouco, né, da nossa vida pessoal, família. Como que você fez? Eu sei, porque todo mundo que está ouvindo e eu também, na nossa trajetória, não é só problemas da empresa. É problema pessoal, é problema de saúde, é problema da família. Como que você conseguiu contornar tudo isso para não deixar esse lado emocional ou lado pessoal atrapalhar no seu negócio, na sua empresa? Os problemas pessoais, eles não são planejados, eles simplesmente acontecem e chegam.
Nessa hora é importante você contar com um grupo de amigos, pessoas que estão ao seu redor, que em determinado momento vai te dar um colo, vai te dar um conselho. E eu estou diante de uma pessoa que, num momento difícil da minha vida, Obrigada. esteve na minha casa numa noite para ir lá falar para mim, olha, faça isso, isso, isso. Então, é importante você ter amigos, mas amigos de verdade. E amigos de verdade você encontra nos momentos difíceis. São pessoas que, quando elas dão um conselho, você realmente leva aquilo a sério, porque você tem por aquela pessoa uma certa admiração. Uhum. Então, os problemas pessoais a gente não tem controle, eles aparecem. Mas hoje eu me sinto muito mais maduro para administrar um problema pessoal do que lá atrás. Lá Mas você atrás, soube separar, né, soube Juliano? Isso que separar. foi muito legal. Você Foi conseguiu. importante separar. Mas eu diria para todo empresário que começa que os problemas pessoais vão aparecer, mas é importante você não deixar que isso gere uma entropia no seu negócio, que você saiba separar uma coisa da outra. E que é muito difícil. É muito difícil, é fácil falar, mas É. quem vive sabe a dor que é. E nessa hora, eu acho que é importante compartilhar com amigos, ouvir opiniões, principalmente daquelas pessoas que você elenca como pessoas que você tem uma certa admiração. O conselho que vem de uma pessoa que você tem admiração, ele chega de forma diferente. É. Ele... Na verdade, a gente não anda sozinho. Não. A gente nunca está sozinho. Não, não. A gente sempre tem que escolher pessoas das quais a gente escuta. Hoje está muito na moda também, a gente sempre conversa muito sobre mentorias. Isso. E o que você tem a falar assim, sobre mentoria? O que você acha dessa... Porque, assim, você chegou, passou por tudo isso... E você teve algum mentor, assim, que você pagou? Hoje a mentoria são valores não, até... eu nunca paguei, mas eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu gosto de ouvir a opinião. Uhum. Um deles é o meu ex-chefe da Embraer, que é um cara formado no ITA, inteligentíssimo, que até hoje a gente conversa, eu compartilho situações É com um ele. mentor. É um mentor. É um mentor. E eu acho importante você ter pessoas que você elenca como pessoas de conhecimento notável para te ajudar no dia a dia, porque você não é capaz de pensar tudo sozinho. Mas, volto a falar, o importante da mentoria é você ter admiração para aquela pessoa e ter um reconhecimento. Querer chegar no resultado que ela chegou, pelo menos. Exatamente. Porque eu fico preocupada que fica vendendo muito ilusão para as pessoas. E eu costumo dizer que tem muita gente que dá mentoria para alguns mentorados, eu acho que é assim que se fala, cujo mentorado seria muito mais capaz de dar mentoria para aquela pessoa. Mentor novinho, eu não gosto. Eu acho que a idade é a melhor escola da vida. Quanto mais a gente... Olha lá, a vida ensina. Se a vida ensina. não ensinou você ainda... Se a vida não ensinou, você não tem o que ensinar. Você tem que ensinar. Então, pessoas mais aí, com seus 40, 50 anos, têm uma estrada que é mais robusta. E, ao ser mais robusta, pode compartilhar mais conhecimentos. Esse meu mentor, ele tem 70 e poucos anos, mas é um cara de uma sabedoria, nossa, absoluta. Que eu vou conhecer, por sinal. Amanhã, por sinal. Nossa, legal. Então, quer dizer, a gente precisa realmente de mentores. Precisa. Eu também tive mentores, meu professor na faculdade, Arthur de Biasi, você deve conhecer. Arthur de Biasi, aula junto comigo, já falecido Arthur de Biasi. Esse foi o mentor. Eu tive Marcos Mascarenhas, tive professores a gente tem que ter, não tem como a gente não ter com quem compartilhar a ideia, seguir, escutar os conselhos. Não existe isso, mas hoje a gente é muito cercado por mentores, né? Eu quero vender uma mentoria de liderança, mentoria disso, mentoria daquilo. E, de repente, a gente fica meio assim, nossa, será que eu estou no caminho errado? Será que eu realmente tenho que ir para esse lado, porque agora virou meio que moda? Será que é uma moda? Será que isso pega? Será que eles realmente têm esses caminhos das pedras que a gente vira aí milionário da noite para o dia? Exatamente. Tem muita gente vendendo aí coisas da qual não tem experiência para vender. A mentoria é uma coisa meio que singular. A gente não pode ter diversos mentores, a gente tem que ter poucos. Escolher, ver que caminho ele segue. Eu quero chegar onde ele chegou. Daí... E sempre tomar cuidado com o modismo.
Não fazer porque está na moda, e sim fazer porque você reconhece naquilo um diferencial que está agregando na sua vida. É isso mesmo. É muito bacana ver essa história sua, né? Eu ter acompanhado tudo isso junto com você, chegado até aqui. Hoje você está ainda, né, conquistando clientes. E hoje você já estava comentando até comigo um pouco antes da gente iniciar, que agora nós estamos na era da otimização, da inteligência, Então, assim, nossa idade, né, Juliana, a gente passou por muita transformação. Nós vemos lá desde o tempo da datilografia, do fax, telex, acho que você passou por isso. Sim. E se transformou muito rápido. Então, hoje, quando a gente ouve falar assim, não, tem que otimizar, tem robô, tem IA, tem não sei o quê. Ah, mas calma, isso ainda vai demorar para acontecer. Vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, era um discurso verdadeiro nos anos 2010, 2015, mas hoje não. Hoje não, Juliano, já é presente? Hoje, o gestor que não for propositivo, ele está fadado a ficar pagando contas, fazendo gestão orçamentária, fazendo o mesmo do mesmo e querendo ter resultado diferente. Não vai ter. Você acha, então, que a gente já está nessa época? Não tem mais que esperar mais nada? Não, já está. Você tem inteligências artificiais hoje que automatizam todos os processos dentro de uma empresa. A sua empresa é bem automatizada? Bem, é bem enxuta, graças ao cloud. Graças ao cloud. Você usa todas as técnicas de inteligência? Eu uso bastante. Isso traz bastante segurança? Traz bastante segurança. O Cloud Cowork é uma ferramenta fabulosa. Eu acho que pouca gente, talvez nem 1% da população tenha conhecimento do que ele é capaz de fazer, mas isso é exponencial. À medida que um conhece, amanhã 2, 4, 6, 8, 16, assim vai. Eu acho que até o final dos anos 2027, o setor empresarial vai estar muito alicerçado em cima de inteligências artificiais. Eu vou aproveitar do seu conhecimento sobre isso, porque, assim, às vezes a gente tem, até na nossa equipe mesmo, na empresa, o pessoal querendo fazer curso de Excel. Ah, vou fazer um curso de Excel avançado, vou fazer um PROC-V. O pessoal não sabe mexer nisso, sabe mexer aquilo. Aí eu na minha santa ignorância, que agora quem está falando de ignorância sou eu falo assim, não, gente, mas não é possível, acho que isso já está um pouco ultrapassado, a gente já tem que ir lá. Não, mas isso daqui a inteligência ainda não faz, não sei o quê. Tem alguma coisa hoje que pode dizer, isso a inteligência ainda não faz, acho que a não ser o teletransporte? Não, o teletransporte é uma questão de física, né? A gente tem hoje duas físicas. A física clássica, que é aquela que acontece acima do átomo, que é a física clássica, e aquela que acontece dentro do átomo, que é a física quântica. Mas a grande verdade é que existem ferramentas de IA boas e existem ferramentas de IA ótimas. Novamente, não ganho nada da Cláudia para falar isso, mas o Cláudio é impressionante. PROC-V, automação, desenvolvimento. Planilhas de Excel já era então, Juliano? Não, eu acho que a planilha de Excel ainda é uma boa ferramenta, mas a automação dela você entrega para o Cláudio. Não precisa que alguém fique descrevendo fórmulas. Você diz o que quer e ele interage com a sua planilha e cria todos os mecanismos, gráficos, automações necessárias. Ele tem um que a gente chama de Machine Learning, que é a capacidade de aprender com você mesmo. Então, você cria um processo no Cloud Cowork e ele vai acompanhando tudo que você está fazendo. E com isso, ele está aprendendo e automatizando. Então, ele aprende com o seu conhecimento. Ele aprende com o seu conhecimento. É impressionante. É impressionante. Cada cliente, eu dou um nome para o Cláudio. Esse é o cliente tal. E eu vou reportando para ele o que acontece. Ele vai fazendo planos diretor para aquele cliente. Ele vai vendo as fragilidades e me dando um plano de ação específico para aquele cliente. Ô, Juliano, e tem cursos para isso? Porque ainda estão vendendo curso de Excel. Eu falei assim, gente, eu não vou pagar para vocês fazerem esse curso. Eu quero saber, eu quero que vocês aprendam IA. Eu falo para eles, quem não aprender IA agora vai estar fora do mercado, que é uma coisa muito atual e tal. Mas, assim, onde buscar isso, essas instruções? A Cláudia é da Anthropic, que é uma empresa americana. Eu acho que curso bom mesmo você vai encontrar nos Estados Unidos. Mas o grande lance é você ter uma pessoa que é pesquisadora, que vai no cloud e pesquisa e vê tudo aquilo que ele é possível. Tem que ser curioso. Tem que ser curioso. O mais curioso é o que vai aprender mais. Exatamente. É o mais inquieto, mais curioso, que mais mexe aqui, experimenta, vê, que vai aprender mais. E esses caras, eu acredito que vão, no futuro, poder serem replicadores, ensinar os demais. Mas hoje... E tem bastante profissional, assim, já no mercado? Porque, eu acho que a gente tem
poucos, mas os que tem são realmente mosca branca, porque já estão investindo nisso há mais de um ano. O cloud, esse cowork, é coisa agora, de 2026, não é coisa do ano passado, é coisa recente. Então, tem poucas pessoas. Mas eu acho que, de repente, pegar um avião, ir para o Vale do Silício e fazer um curso na Anthropic, eu acho que seria um belo investimento. Nossa. Seria um E belo que investimento, mas não para nós na nossa idade, não é para você que você é uma pessoa mais jovem. eu acho que primeiro você tem que reconhecer um talento, você encontrar um jovem, ver que ele é um talento, que tenha um inglês fluente. Investir. E investir, para ele ir para lá fazer um curso. Aqui não, aqui tem pessoas falando sobre IA, é diferente de ensinar IA. Então, tem diversos cursos no Instagram que você chega e fala, aprenda IA em 10 dias. Isso aí não, isso aí é a apresentação da IA para você. Eu acho que hoje o mundo... Você vai aprender todo dia, né? Acho que vai aprender todo dia. Ele está sempre aprendendo. Você aprendendo com ele, ele aprendendo com você. É uma relação mútua. Mas a transformação se dá à luz de alguém que conheça bem. Senão você não transforma. Senão você fica naquela tentativa, contrata uma pessoa, vai lá, a pessoa não conhece bem, você desliga. Eu acho que o segredo é contratar uma pessoa de sabedoria profunda e que seja curioso com o assunto. E o legal, Juliana, da gente estar fazendo esse podcast é que a gente está compartilhando isso com as pessoas, porque tem muita gente que nem sabe disso. Você mesmo eu estou organizando o evento do Taubaté Conecta, trazendo essa conexão para as pessoas e tudo mais. E você também já tem a ideia de fazer eventos, trazer pessoas. Conta um pouco desses eventos. Dia 26 de agosto. Já tem data? Já tem data, dia 26 de agosto, às 9 horas. O local a gente vai definir ainda, mas uma das palestras é IA. Encanta e espanta. Encanta e espanta? Legal. E eu acho que quem assistir vai sair mais espantado do que encantado. Porque, como eu falei, a época da inovação, o discurso de inovar é importante, começou há 20 anos atrás, mas hoje não tem mais chance, você tem que fazer. Você tem que fazer, não tem outra saída. É primordial. Né? E também, assim, agora você como empresário também, não posso deixar de falar, porque também é um tema do nosso evento Taubaté Conecta, que você já falou até um pouco de gestão de pessoas, embora hoje a sua empresa ela está tão automatizada que tem poucas pessoas para você fazer a gestão, né? Nós fizemos um enxugamento, infelizmente. E isso é o futuro, Juliano. É o futuro. A gente não precisar mais de tanta mão de obra. Exatamente. E o que será que vai acontecer com as novas profissionais? Acho que as pessoas vão ter que se reinventar, mas as tarefas que são repetitivas... Em todas as áreas, né? Você vê aí na construção civil, na elétrica. Todas as áreas. Sem exceção mesmo. Talvez aquilo que é muito mecânico, que é manual, um fisioterapeuta, mas desde um diagnóstico médico. Vai ter tudo lá. Acho que vai valer mais esse contato nosso com as pessoas, essa parte de aconselhamento, de conversar, calor humano, abraço. Isso aí o Ian não vai poder conseguir dar. Isso aí não. Mas eu acho que nós vamos ter um 2027 de muita transformação na indústria, à luz das IAs, e com redução de postos de trabalho. Tá. E agora, aproveitando que você já falou em 2027, o que mais vem para os empresários? A reforma tributária. Exatamente. Então, o que você fala do Brasil? A gente sempre fala que o Brasil está muito avançado em termos de tecnologia, não está? O governo? Tá. Tem muita gente inteligente dentro da Receita que está pensando isso como um todo. Mas a nova reforma tributária, que começa agora, eu sou optante do Simples Nacional. Só para nós já vai mudar. Você Simples Nacional híbrido ou você Simples Nacional padrão? Então, eu já estou na dúvida. Já estou falando que você tem que ser híbrido, porque você presta serviço para a empresa. Exato. Mas tem muita coisa nova e eu acho que o Taubaté Conecta vai dar uma geral para o pessoal que está pensando nisso. Vai dar uma noção para isso, mas o empresário também vai passar por esse processo de entender um pouco da reforma. Então, assim, o empresário tem que entender de muita coisa. Você falou de gestão, controlar a despesa, sair atrás das receitas, mas ele vai ter que conhecer um pouco também da parte tributária, ou pelo menos acompanhar quem faz, né, que é um contador hoje que faz, entrega as obrigações, mas dentro até dessa inteligência que você está vendo aí dentro da Receita Federal, ela também, você vê que hoje já caíram muito o número de fiscais, né? Nem concurso tem mais para fiscal.
eles cada vez mais tem menos fiscal dentro da Receita Federal e eles estão conseguindo fiscalizar melhor e mais, sendo mais precisos. E com essa inteligência, eles estão bem avançados no mundo, né, com relação a isso, não estão? Ah, tá. O Brasil está bem avançado. O Brasil criou uma estrutura de Big Data, que a gente chama, em que a maioria dos processos estão eletrônicos. Então, antigamente você tinha que fazer uma nota, depois comunicar ao governo. Não, agora é tudo o governo sabe, a Receita está por dentro. Se ela não está pegando é porque ela não quer. Se ela não está pegando é porque ela não quer ou porque ela não fez automações ainda para pegar aquilo que ela não pega. Mas ela está fazendo. Ela está fazendo. Exatamente. Então, vai chegar uma hora que ela vai já, com um botão lá, vai fiscalizar todo mundo, solta uma notificação, como ela já está fazendo em alguns casos, e aí você que vai lá se defender. Exatamente. Mas ela está investindo já muito pesado nisso. Muito, muito. Eu acho que é o norte da Receita Federal é automatizar todos os processos. Cada vez tem menos fiscais, porque o próprio fiscal vai ser o sistema de inteligência. Inteligência. Então, também não tem outra saída, senão a gente se adequar a essas normas. A mudança. A essas mudanças, a todas essas mudanças que estão acontecendo no país, mas não é só no país, né? No mundo inteiro. Então, eu acho que a gente realmente tem que se adequar. Juliano, foi muito legal a nossa conversa. Prazer. Passou muito rápido o tempo, Muito não? boa. A gente foi falando. Ficaria mais aqui alguns minutos. Ficaria falando mais um tempo, mas aí eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, uma despedida aí para o pessoal, um conselho de quem passou por tudo isso. E hoje a vida te ensinou, então você tem know-how, você tem experiência para deixar esse conselho aí para a galera. O que eu falo para a liderança, qualquer pessoa que exerça um cargo de líder, seja propositivo, seja um cara que esteja antenado ao mercado e traga propostas para onde você exerce a liderança. Repetir o mesmo não traz resultados diferentes. E a pressão por redução de custo ela é mundial. Mundial. E o gestor só vai reduzir custos à luz da inovação. Legal, Juliano. Muito obrigada. Obrigado, agradeço. Juliano deu uma aula aí pra gente sobre inteligência, sobre as novidades que não tem como a gente fugir. E eu agradeço muito a sua presença, tudo que você trouxe de conhecimento pra gente. Espero que seja meu cliente ainda por muito tempo. Muitos anos. Muitos anos e tchauzinho. Até a próxima. Até mais.